Quase desde o dia em que lançou sua invasão à Ucrânia, o presidente russo Vladimir Putin tem contado com a China e seu presidente Xi Jinping para manter o dinheiro fluindo para sua máquina de guerra. Agora tudo isso está prestes a mudar. Xi traiu Putin e está prestes a paralisar a economia russa repentinamente. Isso pode parecer impossível, já que os laços entre China e Rússia aparentam ter se fortalecido desde fevereiro de 2022. Mas uma combinação de fatores, incluindo compras de petróleo, preocupações da China com as tarifas dos Estados Unidos da América e a capacidade de Xi de manipular Putin como um fantoche, parece revelar que Xi tem usado Putin o tempo todo. E tudo começa com o único produto que a Rússia ainda tem a oferecer para as partes do mundo que não o colocaram sob pesadas sanções: o petróleo. Esse produto tem sido crucial para a Rússia durante a invasão da Ucrânia. Neste momento, a Rússia está lutando sob o peso de 24.311 sanções aplicadas por nações ocidentais, incluindo os Estados Unidos da América, Canadá e os membros coletivos da União Europeia. Dessas sanções, 21.692 foram aplicadas à Rússia desde que Putin invadiu a Ucrânia, com 8.159 delas aplicando-se a entidades russas, como as empresas estatais das quais o país depende para gerar e distribuir as enormes quantidades de petróleo que distribui. Além disso, algumas das sanções mais significativas contra a Rússia estão relacionadas ao seu petróleo. Os Estados Unidos da América reduziram drasticamente a compra de petróleo da Rússia. Em 2021, os Estados Unidos da América importavam diariamente 209 mil barris de petróleo bruto da Rússia, além de 500 mil barris por dia de produtos de petróleo refinado, como diesel e gasolina. Esses números diminuíram muito. Por exemplo, durante todo outubro, em 36.800 barris de petróleo russo, os Estados Unidos da América importaram apenas 36.800 barris de petróleo russo, com um declínio ainda mais acentuado em novembro do mesmo ano. 9.900 barris. Os Estados Unidos da América também se uniram a parceiros ocidentais para impor um teto de preço de dólar americano, 60 em cada barril de petróleo russo, reduzindo significativamente o lucro de Putin com um dos recursos mais valiosos da Rússia. Ainda assim, mesmo sob toda essa pressão econômica, a indústria de petróleo da Rússia prosperou. De acordo com a Reuters, as vendas de petróleo e gás da Rússia, que beneficiaram o orçamento federal do país, foram de cerca de 108,22 bilhões de dólares em 2024. Isso representou um 26% em relação ao ano anterior, indicando que a indústria de petróleo da Rússia estava próspera. Como isso foi possível? Em uma palavra, China agora. Apesar das sanções ocidentais impostas contra o regime de Putin, a China não é o único país que continua comprando petróleo russo. A Índia é um grande cliente, representando 38% das vendas de petróleo bruto da Rússia, com a Turquia e a União Europeia representando 6% cada. A China é o principal comprador da Rússia, adquirindo cerca de 47% do petróleo bruto russo e 12% dos produtos de petróleo refinado russos vendidos mensalmente. Essas vendas têm sido massivas para Putin e sua indústria petrolífera, representando cerca de 50 bilhões de dólares dos 108 pontos. A indústria fez 22 bilhões de dólares para financiar a máquina de guerra de Putin em 2024. E é aqui que a traição de Xi entra em jogo. A China pode ter começado a se afastar completamente das compras de petróleo russo, retirando dezenas de bilhões de dólares da Rússia, o suficiente para colapsar a economia russa da noite para o dia. Então, o que está acontecendo? Em entrevista à Times Radio, o professor Scott Lucas destacou o impacto que as recentes decisões da China terão na política econômica de Putin. Lucas, professor de política internacional na University College Dublin, disse à Times Radio que a China reduziu suas compras de petróleo russo. Eles fizeram isso devido às sanções dos Estados Unidos da América impostas pelo governo Biden. Eles podem falar sobre amizade eterna, mas estão se contendo um pouco no relacionamento econômico com a Rússia. Segundo Lucas, a China adota uma postura de esperar para ver em relação à Rússia atualmente. E fica pior para Putin.
Onde Lucas diz que muitos dos cortes da China ocorreram devido às sanções impostas ao país por Biden, a maioria desses cortes também aconteceu nos últimos anos. Isso significa que a China ainda era o maior cliente de petróleo da Rússia, mesmo enquanto Xi tentava desvencilhar seu país do domínio do petróleo russo. Recentemente, empresas estatais chinesas estão reduzindo ainda mais o consumo de petróleo russo. Segundo a Reuters, em 14 de março, várias estatais chinesas de petróleo estavam evitando comprar petróleo russo durante o mês. Sinopec e Senua Oil, grandes importadoras chinesas, suspenderam totalmente as compras para este mês. Além disso, duas outras grandes importadoras de petróleo da China, CNNOOC e PetroChina, reduziram significativamente suas compras para o mês. Considere o que isso significa para a invasão da Ucrânia por Putin. A Rússia fez cerca de 108 bilhões com petróleo em 2024. Dividindo esse número por 12, obtemos uma receita mensal de cerca de 9 bilhões. 47% dos 9 bilhões, significando que 4,2 a 3 bilhões mensais da China, somente em compras de petróleo. Com a redução ou interrupção total das compras de petróleo pelas estatais chinesas, Putin pode perder bilhões de dólares mensalmente. Essa notícia chegou no pior momento possível para a Rússia. A Rússia depende do dinheiro do petróleo para sustentar sua reserva federal, que caiu de 113 bilhões de dólares antes da invasão de Putin para menos de 56 bilhões de dólares. Estima-se que a Rússia esteja gastando entre 500 milhões e 1 bilhão de dólares diariamente na guerra da Ucrânia. E enquanto todo esse dinheiro vem das vendas de petróleo, Putin demonstrou estar disposto a usar as reservas da Rússia para financiar sua invasão. Conforme essas reservas caem, qualquer impacto na habilidade da Rússia de vender petróleo provocará grande sofrimento econômico. Esse golpe da China, o maior cliente de petróleo russo, pode ser o suficiente para afundar a economia da Rússia. Mas por que agora? A traição de Xi a Putin, através da redução das compras de petróleo, não vem do nada. Segundo Lucas, isso se origina na ameaça do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, à Rússia no final de março. Ao falar sobre os cessar-fogos estagnados entre Rússia e Ucrânia, Lucas afirmou acreditar na realidade das ameaças de Trump de impor sanções secundárias a países que comprem petróleo russo. Eu realmente acho que Donald Trump, em seu mundo, estalou. Não creio que tenha sido uma farsa de verdade. Trump apareceu nas redes sociais e disse que irá impor sanções secundárias às exportações de petróleo russo. Lucas diz à Times Radio. O que Lucas está se referindo são várias jogadas que Putin fez perto do final de março, que atraíram a ira de Trump. Os dois haviam recentemente negociado o início do que ainda pode se tornar cessar-fogo de 30 dias em energia, infraestrutura e no Mar Negro. No entanto, Putin usou o que ele viu como uma oportunidade para pedir mais. Ele contestou a legitimidade da presidência de Zelensky, afirmando que o governo dele deveria ser substituído por um de transição liderado pela Organização das Nações Unidas. Trump já fez comentários similares sobre Zelensky, tendo se referido a ele como um ditador em fevereiro. Mas a relação entre Trump e Zelensky se fortaleceu muito desde aquele mês tumultuado. Trump considerou os esforços de Putin como uma forma clara de atrasar as negociações de cessar-fogo. Trump disse que, se ele e a Rússia não chegarem a um acordo para cessar a violência na Ucrânia, após os comentários de Putin sobre Zelensky. E se eu achar que foi culpa da Rússia, o que pode não ser, mas se eu achar que foi culpa da Rússia, vou impor tarifas secundárias em todo o petróleo que sai da Rússia, explicou Trump mais adiante. Isso significaria que se você comprar petróleo da Rússia, não poderá fazer negócios nos Estados Unidos. Haverá uma tarifa de 25% em todo o petróleo, uma tarifa de 25 a 50 pontos em todo o petróleo. O que a China tem a ver com isso? A natureza de uma tarifa secundária, novo instrumento financeiro, utilizado por Trump, entrega a resposta. A ideia é punir uma nação por fazer negócios com uma que os Estados Unidos da América estão em desacordo, em vez da própria nação. Para a China, isso implicaria que Xi teria que arcar com mais uma tarifa ao comprar petróleo russo.
É um verdadeiro teste de quão firmemente o presidente da China apoia Putin. E é um teste que Xi parece estar falhando propositalmente. Afinal, a China precisa se preocupar não só com as possíveis tarifas secundárias. Como Lucas aponta para a Times Radio, os chineses também precisam calibrar isso no contexto das últimas tarifas desastrosas de Trump, enfrentando tarifas de 54%. Eles precisam lidar com isso, considerando sua posição e relações não só com os Estados Unidos da América, mas também com a Europa, que buscam aprimorar. Lucas está se referindo ao resultado do chamado Dia da Libertação de Trump nos Estados Unidos da América. Em 2 de abril, Trump anunciou novas tarifas retaliatórias contra quase todos os países do mundo. Curiosamente, a Rússia foi excluída. Porém, a China foi uma das nações mais afetadas. Os 54% que Lucas usa é uma combinação de tarifas que existiam na China e uma nova tarifa. A China já respondeu a essas tarifas. Em 4 de abril, The Guardian relatou que Xi retaliou ao anúncio de Trump com uma tarifa punitiva de 34% sobre todos os bens importados dos Estados Unidos da América. Essa troca de tarifas já pode ser extremamente prejudicial para as economias dos Estados Unidos da América e da China. Mas a China agora também precisa lidar com a possibilidade de uma tarifa adicional de até 50% sendo imposta sobre as 54%. Não é surpreendente que a China esteja reduzindo suas compras de petróleo da Rússia para observar os desdobramentos. Ela não quer fazer parte de uma nova onda de tarifas que duplicam o custo de exportar seus produtos para os Estados Unidos da América. Portanto, a traição de Xi depende de seu desejo de manter a China o mais forte possível. E pode ficar ainda pior para a Rússia, enquanto tudo isso está acontecendo. Um novo projeto de lei foi elaborado nos Estados Unidos da América, patrocinado por 25 republicanos e democratas, destacando o apoio bipartidário para a legislação. O projeto de lei proposto aumentaria enormemente a ameaça secundária de tarifa de Trump. Inclui uma proposta para atingir qualquer país que compre petróleo, gás, urânio ou produtos similares da Rússia, com uma tarifa de 500, em vez da tarifa de 25 a 50 que Trump propôs inicialmente. Se esse projeto for aprovado, a China enfrentará uma tarifa de 554% sobre os bens exportados aos Estados Unidos da América, o que não pode acontecer. Mesmo com a guerra comercial, a China ainda vê os Estados Unidos da América como um de seus parceiros comerciais mais importantes. Ela fez 438 bilhões e 900 milhões com essa relação comercial em 2024. Xi não pode perder esse dinheiro. Se for necessário obter petróleo de outro lugar, que não seja a Rússia, que assim seja. Ele, felizmente, crava a faca firmemente entre as omoplatas de Putin para manter a China economicamente próspera. Lucas diz que Xi está forçando Putin a enfrentar um fato simples. A China não está jogando do lado da Rússia na guerra da Ucrânia, pelo menos não totalmente. Xi tenta jogar de todos os lados para beneficiar a China. Devo dizer que entre meus colegas próximos há uma discordância sobre o nível de apoio da China aos russos. Lucas afirma que alguns colegas acreditam que a China está secretamente apoiando a invasão militar russa e segue fazendo isso. Na minha opinião, os chineses estão jogando em todos os lados para manter suas próprias opções em aberto. Há evidências que corroboram a teoria de Lucas. Do lado do apoio, a China parece continuar a apoiar a Rússia no contexto da relação estratégica que as duas nações estabeleceram. Desde que Putin lançou sua invasão, a China certamente trabalhou duro para garantir indiretamente que Putin possa manter seus ataques à Ucrânia. Em maio de 2024, o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Antony Blinken, explicou como a China não está fornecendo armas reais para a Rússia usar na Ucrânia, afirmou Blinken. No entanto, ele acrescentou que 70% das ferramentas de máquina e 90% dos microeletrônicos que a Rússia usa vêm da China. Esses estão sendo usados para auxiliar a Rússia no extraordinário esforço de produzir mais munições, tanques, veículos blindados e mísseis em ritmo acelerado. A China não está vendendo armas diretamente, mas sim fornecendo o necessário para a Rússia produzi-las. Até setembro de 2024, a venda de equipamentos da China para a Rússia parecia incluir drones de ataque para Putin. A China negou as acusações.
Sua embaixada em Londres afirmou que o país exerce um controle rigoroso sobre a exportação de drones militares e de uso duplo, sempre de acordo com as leis e regulamentos. Porém, o Reino Unido e outros aliados ocidentais da Ucrânia disseram que as provas estavam aumentando. Um oficial afirmou que, mesmo que o governo chinês não admita, terão dificuldades em manter secreto seu crescente apoio. E em janeiro de 2025, uma investigação da Radio Free Europe Radio Liberty pareceu revelar que a China está fornecendo produtos químicos importantes, como gálio e antimônio, que a Rússia pode usar para construir seus mísseis. Tudo isso parece ser o apoio chinês à Rússia, porque é exatamente isso que é. São indícios da intenção de Xi de trair Putin. Apesar de tudo, há um motivo pelo qual o presidente chinês não fornecerá armas diretamente à Rússia. Ele quer manter uma negação plausível. Mesmo que seja óbvio para o resto do mundo que os produtos que a China vende para a Rússia têm usos civis e militares duplos. Xi pode afirmar que a China tem o direito de presumir que os produtos que a Rússia compra não serão usados na guerra da Ucrânia. Ele está errado e sabe disso. Mas Xi tem um olho na Rússia e outro no Ocidente quando faz essas afirmações. Porque ele está agindo exatamente como Lucas diz, jogando dos dois lados. A China não vai dar, no nível oficial, apoio militar e econômico para a invasão de Putin, Lucas diz à Times Radio. Eu acho que eles não veem o valor de se envolverem com Moscou no que, sejamos honestos, é uma invasão, que os russos não ganharam e não vão ganhar por um bom tempo. Assim como há muitas evidências sugerindo que a China apoia a Rússia, também há frequentemente sinais mais sutis de que ela se inclina para o Ocidente em certos aspectos. O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirma que o país está disposto a ajudar a acabar com a guerra na Ucrânia em meio aos esforços de Trump para trazer paz ao conflito. A China está disposta, considerando as aspirações dos envolvidos, a atuar de forma construtiva no acordo, afirmou Wang em 1º de abril. Esses comentários, feitos antes da reunião com o chanceler russo Sergei Lavrov, podem ser vistos como a China apoiando a visão de paz da Rússia. No entanto, Xi pode estar instruindo seus ministros a jogar um jogo inteligente aqui. A declaração é vaga o bastante para sinalizar que a China está disposta a colaborar com Trump para garantir a paz. Se essa paz não apoiar a Rússia tanto quanto Putin quer, que seja assim. Também é importante ressaltar que a China não cortou laços com a Ucrânia em nenhum momento durante a invasão de Putin. Em dezembro de 2024, a China nomeou Ma Chen-kun para sua embaixada na Ucrânia. O presidente Volodymyr Zelensky aprovou a nomeação, inclusive relatando-a no site presidencial ucraniano. O chefe do gabinete presidencial de Zelensky, Andrei Yermak, enfatizou que o papel da China é importante para alcançar uma paz justa e duradoura para a Ucrânia. Não se pode ignorar que a China e a Ucrânia realizaram mais de 14,4 bilhões em comércio em 2024, fazendo da China o maior parceiro comercial ucraniano. O ponto é que a traição de Xi sobre o petróleo não deveria surpreender Putin. Se Vladimir prestasse atenção, notaria que Xi faz o melhor para a China, mesmo em uma guerra comercial, tomando ações que poderiam angariar apoio dos Estados Unidos da América. Ele não interrompeu o comércio com a Ucrânia, enquanto seu país fornece produtos de uso duplo para a Rússia. Para Xi, o relacionamento com a Rússia pode ser mais sobre o que ele pode obter de Putin monetariamente e geopoliticamente do que qualquer tipo de acordo ideológico. Você poderia até ir tão longe a ponto de dizer que Xi está usando Putin, Lucas sugere tanto para a Radio Times. Ao discutir as recentes ações da China em Taiwan, Lucas disse: se o mundo está distraído pela Ucrânia e Rússia, se o mundo está distraído por Israel e Gaza, a China tem mais liberdade para continuar dizendo não a Taiwan independente, não a Taiwan independente. Lucas está se referindo aos exercícios militares que a China realizou no início de abril, os quais entraram em seu segundo dia. Em segundo lugar, o Exército de Libertação Popular da China enviou 76 aeronaves e 20 navios para posições ao redor da ilha principal de Taiwan. Eles pareciam estar simulando as posições que haviam assumido. Uma invasão total, além de alertar Taiwan que a China poderia invadir a qualquer instante.
Considerando a traição de Xi a Putin, os comentários de Lucas são coerentes. As manchetes internacionais são dominadas pelas tarifas de Trump e os esforços para um cessar-fogo. Embora a mídia relate os eventos em torno de Taiwan, essa notícia não recebe tanta cobertura quanto as ações de Putin. Xi está manipulando Putin, permitindo que ele roube os holofotes para desviar a atenção das reais intenções da China no cenário geopolítico. Xi está pronto para torcer a faca. A China está se afastando do petróleo russo, sinalizando que está disposta a virar as costas para a Rússia. Em outras arenas, Xi mostrou suas verdadeiras cores. Putin só pode observar enquanto a China cede à pressão americana. O que acontecerá a seguir é incerto. Se os Estados Unidos da América seguirem com a ameaça de tarifas secundárias, é provável que a China evite totalmente o petróleo russo. Isso queimaria um buraco de bilhões de dólares na carteira coletiva russa, limitando a capacidade de Putin de atacar a Ucrânia. A China também pode estar cautelosa com o restante de seu comércio com a Rússia, por receio de afastar os Estados Unidos da América e o Ocidente. Mesmo que Putin não cumpra, ele aprendeu que não pode contar com o apoio total de Xi, não que ele pudesse alguma vez. A China está usando a Rússia, e pode ser apenas uma questão de tempo até que Xi descarte Putin completamente. Mas o que você acha da China se afastando do petróleo da Rússia? É apenas um sinal entre muitos de que Xi está menos alinhado com Putin do que parece inicialmente? Ou isso não é uma traição, e mais um sinal de que Putin e Xi têm uma relação fluida que ambos adaptam com base nas ações dos Estados Unidos da América? Compartilhe sua opinião nos comentários e inscreva-se no The Military Show para mais vídeos sobre Rússia e China. Somos uma fonte independente de notícias e informações sobre conflitos globais em andamento e apreciamos muito o seu apoio.